Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Mundo para as Crianças de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já se inscreveu? Já curtiu o sininho? Já curtiu o vídeo? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 60. As Terras Encantadas. No outro dia, Dona Benta continuou a falar das terras americanas. Entre elas, disse a boa senhora, surgiu o Brasil. Os portugueses, que haviam perdido a maravilhosa oportunidade de descobrir a América, desforaram-se em parte. Alguns anos depois, por obra do acaso, o almirante Cabral fora enviado para as Índias em busca de especiarias. Em certo ponto da viagem, afastou-se demais do caminho usual e descobriu uma terra cheia de palmeiras e índios nus, da qual logo tomou conta para o rei de Portugal. Deu-lhe o nome de Terra de Santa Cruz, nome que não pegou. Iria pegar o nome de Brasil por causa da madeira vermelha, que mais tarde começou a ser levada para a Europa a fim de ser usada na tinturaria. Aí fica a dúvida. Existe uma polêmica que diz: será que ele realmente encontrou o Brasil por acaso? Ou ele estava procurando esse local para tomar posse? Afinal, seguir pela costa da África e por acaso chegar no Brasil seria uma incompetência muito grande por parte dele. Se você acha que ele... seja o que for que você acha, se ele chegou aqui intencionalmente ou de forma acidental, coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha que aconteceu. Eu acredito que ele chegou aqui intencionalmente. Tanto que na carta de Pero Vaz de Caminha diz, o título é Carta de Achamento do Brasil. Ora, quem acha é porque está procurando. Fica a questão. Já sei disso, declarou Pedrinho. Nas aventuras de Hanstaden, a senhora explicou esse negócio de tinturaria das anilinas que hoje a indústria tira do carvão de pedra. Foi uma época que havia recém começado a anilina, ou seja, corantes artificiais. Antes todos os corantes eram naturais e de preço extremamente alto, ou seja, para atingir alguma roupa ou algum pedaço de tecido para produzir uma roupa, era bem caro. Ou seja, a maioria das pessoas usava roupa branca. Só pessoas muito ricas que podiam usar uma roupa colorida. Vermelho, então, era um ou outro na cidade. Ou seja, usar uma roupa vermelha era a ostentação máxima. Isso mesmo. Folgo muito que essa cabecinha guarde as coisas que conto. Aquela terra de Santa Cruz e todas as demais da América começaram a impressionar profundamente a imaginação dos europeus. Dizia-se delas maravilhas, que havia por lá uma fonte da mocidade remoçadora dos velhos, que era por lá o Eldorado, uma cidade inteirinha de ouro maciço. Tais lendas puseram fogo na cabeça dos homens de imaginação. Um deles, um tal Ponce de León, que para lá se dirigiu em busca da fonte da mocidade, acabou descobrindo a Flórida, hoje uma das partes dos Estados Unidos. Não viu nenhuma fonte de águas encantadas. Viu apenas índios que o mataram a flechaços. Que coisa. Não teve sorte. Coitado do velho gaiteiro, exclamou o Narizinho. Em que deu a sua vaidade? Outro foi um tal Soto, que saiu em busca do Eldorado. Em vez do Eldorado, encontrou o maior rio do mundo, chamado Mississippi, no qual apanhou febre e morreu. Também não teve sorte. Perto da Flórida ficava um grande território chamado México, habitado pelos índios astecas. Esses índios possuíam uma civilização já bastante adiantada. Moravam em casas, possuíam palácios, templos, estradas de rodagem e aquedutos, muito parecido com os aquedutos romanos. Eram governados por um rei de nome Montezuma e adoravam ídolos
aos quais sacrificavam vidas humanas. Essa civilização desapareceu. Acho que sacrificar vidas humanas não é uma coisa legal. Então, para mim, até que foram tarde. Se você discorda, coloque nos comentários aqui embaixo. Se concorda, também coloque nos comentários aqui embaixo. Vamos ver quem é a favor, quem é contra e por quê. Ok? Como? Por quê? Porque havia nas cidades astecas muito ouro, mas muito mesmo. Eram imensos tesouros de Montezuma. O ouro foi a desgraça dos astecas. Logo que souberam disso, os espanhóis resolveram apossar-se dele, mandando para lá forças comandadas por um homem terrível de nome Cortés. Que tragédia foi essa expedição para a gente de Montezuma? Os astecas não conheciam os homens de pele branca. Quando os viram chegar em Naus, donde desembarcaram vestidos de armadura com penachos na cabeça, os pobres índios abriram a boca. Eram deuses, com certeza, pois só os deuses podiam viajar dentro daquelas estranhas aves de asas brancas, os navios. Deuses que andavam em cima de animais nunca vistos, os cavalos. Não conheciam os cavalos? Não. Um cavalo foi introduzido na América pelos europeus. Ora, com grande esforço de imaginação, vocês podem compreender como ficou a cabeça dos pobres astecas diante de tais novidades. E quando esses deuses falaram, isto é, quando dispararam os canhões, o terror foi completo. Os deuses brancos traziam consigo o trovão e o raio. Cortés pôs fogo aos navios em que viera para que seus homens não pensassem em retirada. Depois marchou para a cidade do México, capital do reino de Montezuma, construída numa ilha dentro de um lago. Os nativos defenderam-se heroicamente, mas que podiam fazer pobres homens da Idade da Pedra, armados apenas de arcos, contra soldados que vestiam armaduras e usavam canhões? Uma pergunta. Se o Cortés botou fogo aos navios, como é que depois ele iria voltar para a Europa? Será que ele planejava construir navios na América? Fica a questão. Montezuma quis entrar em acordo com os deuses brancos e enviou a Cortés, entre outros presentes, carros cheios de ouro e o tratou como hóspede, não como inimigo, depois que o espanhol entrou na cidade. Cortés procurou converter Montezuma ao cristianismo, contando da bondade e mansidão dos seguidores de Cristo. O rei asteca, porém, estava vendo coisa muito diversa e achou que, se aqueles homens seguiam a Cristo, então esse Deus Cristo não valia nada mais que os deuses astecas. Subitamente, Cortés aprisionou Montezuma e a luta recomeçou terrível. O rei foi morto, afinal, e o México dominado, porque os pobres astecas não puderam resistir à violência das armas de fogo manejadas por homens ferozíssimos. E começou o saque. Tudo quanto era ouro de valor foi remetido para a Espanha, assim que aqueles grandes homens espalhavam a religião de Cristo. Será? Se ele queimou os navios, como é que eles foram para a Espanha de volta? Fica um mistério. Se Cristo voltasse ao mundo, eles eram capazes de o crucificar de novo, observou a menina. Fica a polêmica. A conquista da América pelos europeus foi uma tragédia sangrenta, a ferro e fogo. Era a divisa dos cristianizadores. Mataram à vontade, destruíram tudo e levaram todo o ouro que havia. Outro espanhol de nome Pizarro fez no Peru coisa idêntica com os incas, um povo de civilização muito adiantada que lá existia. Pizarro chegou e disse ao imperador inca que o Papa havia dado aquele país aos espanhóis e ele viera tomar conta. O imperador inca, que não sabia quem era o Papa, ficou de boca aberta e muito naturalmente não se submeteu. Então Pizarro, bem armado de canhões, conquistou e saqueou o Peru. Mas que diferença há, vovó, entre homens e aquele Átila ou aquele Gengis Khan que marchou para o ocidente com os terríveis tártaros, matando, arrasando e saqueando tudo? A diferença única é que a história é escrita pelos ocidentais
e por isso torcida a nosso favor. Vem daí considerarmos como feras aos tártaros de Gengis Khan e como heróis com monumentos em toda parte aos célebres conquistadores brancos. A verdade, porém, manda dizer que tanto uns como outros nunca passaram de monstros feios da mesmíssima massa, na mesmíssima forma. Gengis Khan construiu pirâmides enormes com cabeças cortadas aos prisioneiros. Vasco da Gama encontrou na Índia vários navios árabes carregados de arroz. Aprisionou-os, cortou as orelhas e as mãos de 800 homens da equipagem e depois queimou os pobres mutilados dentro de seus navios. Que bárbaro! Exclamou a menina horrorizada. E que diz isso a Camões em seu poema? Camões não toca no assunto. Era tanta orelha que ele achou melhor pular por cima. Que pena, vovó, terem essas feras destruído as civilizações americanas, lamentou Pedrinho. Como tão mais interessante e variado seria o mundo se esses povos tivessem podido seguir o seu caminho? E isso nunca vamos saber. Na realidade, meu filho. Mas que quer você? Tais gloriosos conquistadores não passavam de insígnios piratas de audácia igual à daqueles normandos que invadiram a França e a Inglaterra. Um pretexto era a necessidade de introduzir no Novo Mundo a religião de Cristo, do meigo e infinitamente bom Jesus. Foram infames até nisso, de esconderem a insaciável cobiça sob o nome do homem tão sublimemente bom que até virou Deus. Ele não virou Deus, ele nasceu Deus. Ele sempre foi Deus, então não pode dizer que ele virou. Ninguém pode virar aquilo que já é. Um saraceno pregava o Corão com a espada em punho. O cristão pregava a Bíblia com um arcabuz engatilhado. O diabo decide entre ambos, e os tem a todos no maior dos seus caldeirões. Será? Bom, vou deixar essa pergunta para vocês. O que acham disso? A favor ou contra? Coloquem nos comentários aqui embaixo. E assim termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e consiga um inscrito novo para o canal para chegarmos logo aos 250. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.